Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um assunto que eu já até falei aqui no canal, mas já tem um tempinho, então eu preferi trazer ele mais atualizado para vocês, que é como alugar, né, uma casa em Portugal, tá, gente? É bom que você conheça aí algumas nomenclaturas, como que funciona o aluguel, qual que é o procedimento, o processo e tudo mais. Então é isso que eu quero falar para vocês hoje. Primeiro de tudo, né? Quando você vai alugar uma casa, a pessoa vai sempre te perguntar, mas qual é o tipo de casa? É um T1, é um T0, é um T2, é um T4, é um T5? O que isso significa? Significa o número dos quartos. Sim, pode parecer meio doido, mas é. Por exemplo, T0 quer dizer que não tem quarto nenhum, tem 0 quarto. Ou seja, é uma kitnet. Um T1 é uma casa com uma sala e um quarto. Um T2, 2 quartos e por aí vai. Então essa é a nomenclatura para você entender aí como que funciona a nomenclatura de uma casa, né, em Portugal, tá? Depois, né, você tem que saber como que você vai alugar essa casa, por onde, né? Existem algumas possibilidades. Você pode entrar em sites, né, de arrendamento, onde os próprios proprietários colocam as suas casas para poder alugar. Você pode também procurar as imobiliárias, né, tanto indo nas imobiliárias quanto procurando online, se você ainda estiver no Brasil, também para poder fazer essa intermediação, né, com o proprietário. Ou então você andar pela cidade, ver se tem alguma placa, né? Isso não é tão comum, mas ainda existe, tá? E ligar para a pessoa e marcar uma visita e marcar uma conversa. Então essas são aí as opções para você conseguir alugar uma casa, tá? Alugar uma casa em Portugal não é uma coisa super fácil, tá? É uma coisa muito rápida. Por isso que quando você tá no Brasil é um pouco mais complicado. Por quê? Você não viu a casa, você não sabe como é a casa, como que você vai fechar um acordo, né, com uma pessoa sem antes ver a casa. Eu não recomendo, a não ser que você tenha uma pessoa, que tenha uma empresa que verifique a casa para você, que visite e te certifique que a casa está em condições de entrar. Fora isso, se não tiver como você ver e como ninguém mais vê, eu não recomendo, porque é um risco muito grande que você tem, né, antes de chegar. Então aí a melhor opção seria mesmo chegar, ficar em um hotel ou numa casa alugada, né, no Airbnb que seja, e depois procurar a casa enquanto estiver em Portugal. Mas também é assim, quando eles anunciam uma casa, é tudo muito rápido. Você tem que procurar, tem que visitar, e se tiver a intenção de ficar, já tem que fechar imediatamente, porque assim, as casas vão muito rápido, porque tem muita gente à procura, tá? Eu vou colocar aqui embaixo os melhores sites, né, para você procurar a casa diretamente com os proprietários, também as imobiliárias mais conhecidas também aqui em Portugal, também que você pode entrar em contato. E também, eu quero também te apresentar no final desse vídeo uma outra alternativa também que você pode fazer para conseguir já uma casa, ainda estando no Brasil, já fechar a casa, com seu nome na luz, com seu nome na água, com tudo certinho, ainda estando no Brasil. Fica até o final do vídeo que eu vou trazer aí essa opção para você, tá? Agora, em termos de documentação, o que você precisa para poder alugar uma casa em Portugal? Você já precisa ter a sua residência? Não, você não precisa necessariamente ter a sua residência, mas tem uma série de documentos que você precisa ter para poder conseguir alugar. O primeiro é o documento de identificação. Esse documento pode ser o seu passaporte. O segundo, você precisa do NIF, né, que é o seu número de identificação fiscal, que é o CPF, né, de Portugal, e é ele que vai te ligar às finanças. Você precisa desse NIF para poder conseguir alugar uma casa. Você também precisa do comprovante de meios de subsistência. A gente sabe que de repente você acabou de chegar em Portugal, você ainda não está trabalhando, você não tem, né, como provar em termos de trabalho, mas você tem que levar uma declaração de renda, um extrato de repente da sua conta poupança, alguma coisa que prove que você tenha meio de subsistência para poder pagar esse aluguel, tá? Muitos proprietários pedem um fiador, e o fiador tem que estar em Portugal, tá? Não é fácil, principalmente se você está começando, né, a sua vida agora, está chegando em Portugal, não é fácil conseguir um fiador. Então, muitas imobiliárias e muitos proprietários, eles normalmente têm um pouco mais de flexibilidade nesse quesito, e o que eles fazem é, eles exigem, né, claro, a comprovação de renda, e também eles cobram aí, de repente, para se certificar, para se garantir mais meses aí de renda. Se ele não te oferecer essa opção, você mesmo pode dar. Eu não tenho fiador, mas em vez de te dar 3 meses, eu posso te dar 6 meses, 7 meses aí de aluguel adiantado. Então, quando você não tem um fiador, normalmente é isso, você compensa na quantidade a mais de renda que você paga.
Ah, Natália, mas quanto custa um aluguel em Portugal? Gente, isso depende muito, 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 muito mesmo. É muito difícil dizer um número aqui, porque vai estar errado. Depende do local que você vai morar, se é no centro da cidade, se é afastado da cidade, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, se é um T1, se é um T2, se é um T3, se é um T4. Então, muita coisa pode alterar aí o valor do aluguel. Mas, claro, né, a lógica é que Lisboa normalmente é mais caro, depois o Porto. Quanto maior a cidade, mais cara. E quanto mais no centro da cidade, mais cara. Quanto mais fora do centro da cidade, mais barata, tá? Então, para você ter uma ideia, assim, um T1 em Lisboa custa em torno de 700 euros. No Porto, 600, 500, 600. Em Évora, um T1, 300, 350. Em Aveiro, 400, 450. Então, varia um pouquinho aí do preço. Quanto mais interior, quanto menor a cidade, quanto menor a vila, mais barato fica. Mas também, né, tem aquela coisa, né? Pode ser mais barato o aluguel, mas de repente não tem tanto trabalho, a locomoção do trabalho é mais longe. Então, é uma série de coisas que você tem que ver para poder considerar na hora de alugar uma casa. De repente não compensa alugar no centro da cidade, compensa alugar um pouquinho mais longe, mas não tão longe. Então, você vai ter que também gastar com transporte, o tempo de locomoção, tudo mais. Então, por isso que você tem que avaliar muito bem aonde que você vai morar e onde que você vai alugar a sua casa em relação a preço, mas também em relação à locomoção e valores aí também de transporte, tá? Gente, agora você tem alguns cuidados, né, que você tem que ter. Tem algumas coisas muito importantes que você precisa verificar na casa. É por isso que eu falo que o importante é você ir visitar ou ter alguém que visite a casa pra você, porque é uma série de coisas que pode te dar dor de cabeça depois, tá? Primeiro de tudo é ter um contrato. Tem muitas pessoas que não querem dar contrato, mas é um pouquinho mais complicado, porque tudo bem, você pode pagar mais barato, mas também tem sério risco. Então pense bastante, converse bastante com o proprietário para poder ver isso. Tendo o contrato, verifique todos os pontos do contrato, leia direitinho, se tiver alguma dúvida, pergunte, né, para depois não correr nenhum risco, né, de ser enganado, ou depois você não ter entendido, e se um dia você precisar sair, não saber muito bem como funciona isso, tá? Não faça nenhum tipo de pagamento antes de ver a casa, antes de ter a chave e antes de fechar com o proprietário, a não ser que seja por uma empresa, tá? De confiança. Mas diretamente com o proprietário, tenha muito cuidado em relação a isso, tá? Primeiro visite, primeiro confirme com ele, pegue a chave e faça o pagamento, nunca antes. E claro, gente, aquelas coisas normais, né? Verificar a região que você vai morar, se é uma região segura, se é uma região que tem bastante comércio, mercado, tudo perto, se tem transporte público que funcione para você poder se locomover, né? Se no caso de você for usar transporte público e não tiver carro. As condições da casa também é importante, né? Ver se é uma casa que não tem mofo, que não tem muita umidade, se é uma casa que está em boas condições, se a eletricidade gasta muito ou não, né? Porque tem casas mais antigas, de repente, que gastam muita eletricidade. Se as portas funcionam, se as janelas funcionam, se tem vedação, se não tem, se tem aquecimento, se não tem. Os eletrodomésticos, se está tudo funcionando direitinho, o que tem, o que não tem, o que poderia pedir para ver se pode ser providenciado. Enfim, verificar mesmo as condições de moradia daquela casa para ver se ela vale o custo que vale e se tem um conforto, né, que você procura. Por isso que é muito importante você confiar em alguém para ver para você, ou mesmo você estar pessoalmente para poder ver a casa, verificar tudo isso com o proprietário e que seja tudo resolvido lá naquela hora, né? Olha, se uma coisa não funciona, que esteja no contrato que não funciona, para depois, quando você sair, não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento, porque aquilo não funcionou e de repente você não falou, tá bom? E é isso, gente. Agora a surpresa, né, de hoje. Eu quero te apresentar um projeto que se chama Projeto Casa Arrendada, tá? Que é de uma parceira nossa, que é o seguinte: você consegue sair do Brasil já com a sua casa arrendada, com a luz no seu nome, telefone no seu nome, água no seu nome, tudo certinho, tudo já preparado para quando você chegar em Portugal, você ser recebido no aeroporto, ser levado para sua casa e já está no conforto da sua casa, tá? Então, essa assessoria, ela procura as opções de casa para você na localidade, o tipo de casa que você quer, envia fotos, até você dar o aval. Depois que você der o aval, né, é feito a reserva da casa, o pagamento e tudo mais, e você já tem tudo feito no seu nome, já tem um contato no seu nome, a luz, a água, tudo certinho, tá? Então esse é um projeto bem bacana, funciona para quem já quer sair do Brasil, né, com a casa arrendada, não quer passar por todo, né, essas coisas que eu falei, né, de arrendar casa quando chegar em Portugal. Então, se você tem essa vontade de sair do Brasil já com a casa arrendada, já com tudo no seu nome, já não ter esse problema para resolver, me mande um e-mail que é o contato@turismologapelomundo.com, que eu envio a apresentação do projeto para você. Você já sabe tudo certinho, como funciona, preço e tudo mais, tá? É um valor super justo, tá? Vocês vão ver, é um valor super justo para quem vai ter tudo feito, tudo organizado e é só chegar e morar mesmo. Tá
bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida em relação a arrendamento de casa em Portugal, deixe aqui nos comentários que eu respondo e deixe seu joinha. Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. Forever free.